Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Meu nome é Adriano Costa e esse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2024 do fundo Vino 11. Informações aí importantes do Vino 11, né? Será que o fundo, assim como no mês passado, teve um resultado muito ruim, mas manteve a distribuição dentro da expectativa? Qual a expectativa que a gente tem aí para o próximo semestre, né, em relação aos dividendos, né? Como é que vai ser praticamente aí o ano de 2024? E fique conosco aí, então, para você saber informações atualizadas, inclusive de inadimplência também dentro da carteira, beleza? E aí, não perca tempo então, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, beleza? Eu vou deixar o relatório inicial e o link do nosso grupo do Telegram na descrição desse vídeo. Vamos lá então, vamos falar aqui do Vino 11. Vino 11, fundo de lajes corporativas. Eu ainda não tenho ele em carteira, tá? O fundo ainda está uma incógnita para mim, mas ele caiu muito, mas muito mesmo no mês de julho, né? E já, né, tem algumas possibilidades aí de eu colocar em carteira, tá? O fundo teve uma, a gente vai ver que ele caiu muito a rentabilidade dele no fundo, preço do valor do mercado dele, ele despencou praticamente no mês de julho, tá bom? E a gente vai ver aqui, ó, já de cara, para quanto é que encerrou o mês de julho, ó, R$ 6,11. Agosto está girando ali em torno de 6,03, 6,04 atualmente, tá? E ele iniciou o mês de julho a quase R$ 7, tá? Então, para você ver o nível de queda que teve aí, né, o impacto dos resultados que saíram relativo ao relatório de julho, resultados assustadores, que foi até o tema do vídeo, né, que a gente postou aí do mês passado, em relação ao relatório de junho. E esse mês, né, o fundo acabou aí tendo uma recuperação dentro da sua receita. A gente vai ver isso detalhadamente mais para baixo, tá? Então, fundo aqui quem gera é a Vinci Real Estate. O fundo tem desde novembro de 19, né, um pouquinho antes da pandemia, que foi em março de 20. Vino 11 é o código de negociação na bolsa, ele é para investidores em geral, classificado como lajes corporativas, e atualmente está com mais de 154 mil cotistas, que eu acho que, inclusive, no mês de julho deu uma crescida, né? A quantidade de cotistas, eu acho que estava na casa dos 153 e aumentou um pouquinho aí em relação durante o mês de julho, tá? É um fundo na base 10 atualmente, tá? Mais de 82 milhões de cotas emitidas. É um fundo bilionário já, né, em relação aos seus ativos. E também ele prevê uma taxa de performance, aquilo que excede aí o benchmark, né, do fundo, que é IPCA mais 6%. Então, aí ele prevê uma taxa de performance de 20% sobre esse benchmark, o que ultrapassar o benchmark, né? Destaques aqui ele fala dos dividendos, 10,2%, né, com base aí no valor de mercado, né? 5,2 centavos foi a distribuição, ou 52 milésimos de centavo, o que de milésimos de reais, né? 79% são os contratos que vencem a partir de 2028, depois da extensão aí do contrato com a CIA, e também o fundo atualmente está com 97% de ocupação no seu portfólio. Aqui ele fala sobre o cenário macroeconômico, depois você dá uma lida aí, vou deixar o relatório inicial na descrição do vídeo, dá uma lida aí da visão do fundo em relação ao mercado, e nas atualizações do fundo, alguns números que a gente já falou lá em cima, né, os resultados que o fundo tem distribuído, alguma coisa ali tem de resultados acumulados não recorrentes, que foi o da venda, por exemplo, o ganho de capital da venda do BM336 em abril, ainda falta receber mais duas parcelas aí anuais, né, em 2025 e em 2026. A maior parcela foi agora em 2024 e o fundo está distribuindo isso aí gradativamente durante o ano, tá? E não foi diferente esse mês. A gente vai ver nos resultados qual foi o nível de acúmulo, né? Porque no mês passado o fundo teve aí um resultado muito pífio, né? Abaixo de 2 centavos de resultado. O fundo complementou bastante para distribuir os 6 centavos do mês de junho. E a gente vai ver o nível que ele fez ali de acréscimo em relação aos resultados acumulados. Agora, o destaque no relatório para mim é aqui em relação à inadimplência da WeWork, tá? Quem acompanha os relatórios
aqui no canal já tenho observado que a WeWork também está inadimplente lá no Sari 11, lá no Morumbi Plaza, tá? Então, não é algo isolado aqui no Vino 11, a WeWork também está inadimplente no outro FII também de lajes corporativas, que é o Sari 11, que a gente acompanha também aqui no canal. Então, a gente verifica aqui que ele é lá na Oscar Freire, esse imóvel, então é diferente do imóvel, inclusive, do Sari 11, tá? E a WeWork, então, está inadimplente, o fundo não recebeu a parcela de competência de junho, que vence normalmente em julho. E a WeWork ocupa, lá no Sari 11, ela ocupa 4 andares, tá? Aqui ela ocupa mais de 3,5 mil metros quadrados, então corresponde aí a 5% das receitas totais do fundo e 4% da área bruta local. Então tem uma parcela relevante ali em relação ao resultado do fundo, né? Esse não recebimento da WeWork, e o fundo então está tomando aí as ações cabíveis em relação às garantias, né? E as cláusulas contratuais ali em relação a essa questão da inadimplência da WeWork. Então é algo que a gente vai acompanhar de perto, porque não é algo isolado aqui no Vino 11. Então a gente tem aqui, né, performance do fundo em relação ao seu resultado. O fundo teve aí receitas de 7,6 milhões, resultado financeiro negativo de mais de 3 milhões, né? O fundo tem uma alavancagem alta, que a gente vê aqui nas despesas financeiras. E o resultado recorrente do fundo foi de 3,8 milhões, não teve receitas ou despesas não recorrentes no mês. Esse então foi o resultado, 4,6 centavos por cota foi o resultado, né? Às vezes eu confundo e falo 46 centavos, tá? Não esquenta ou não. 4,6 centavos e o fundo distribuiu então 5,2 centavos de real. E ele complementou ali em torno de 462 mil reais o resultado para fazer essa distribuição ali de um pouco mais de 5 centavos por cota. Atualmente o fundo ainda tem mais de 10 centavos aí de resultado acumulado, basicamente do recebimento da parcela da venda do BM336. E aqui é o histórico de distribuição, né? O fundo então distribuindo ali abaixo, né, do que distribuiu aí no abril, maio e junho. Inclusive, acho que é a distribuição mais baixa, né, desses últimos 12 meses aqui é a mais baixa. E mais para baixo a gente vai ver qual é a expectativa de distribuição do fundo. O fundo recebeu parcela do BM336 agora em 2024, que deu aí em torno de 33 centavos. Ano que vem, em abril, vai receber mais 14 centavos por cota dessas parcelas de ganho de capital. E depois, só em 2026, vai receber em torno de 19 centavos por cota dessa parcela da venda do BM336. Isso aqui só a parte do lucro, né? O ganho de capital. Então, o fundo está com uma expectativa de distribuição até dezembro de entre 4,5 e 5,5 centavos. O fundo distribuiu 5,2 centavos. E aí, então, dentro ali do que ele tem anunciado, né? Então, essa é a expectativa de distribuição. Eu acredito que o mercado já tenha precificado, inclusive, em julho, né? A gente vê que a rentabilidade do fundo em julho foi muito negativa, né? 12% de variação da cota no mercado, quando pagou os dividendos, né, de 0,7% em relação ao valor patrimonial, o que deu uma rentabilidade negativa de 11,2 centavos no mês de julho. Como eu falei, a cota iniciou a quase R$ 7,00 lá no início de julho e encerrou a R$ 6,11. Isso pode ser até uma oportunidade, né, para quem está aí querendo arriscar no Vino 11, né, realmente é um risco, porque o fundo tem uma alavancagem bem alta, né, tem ali, a gente vai verificar aqui embaixo obrigações indexadas à inflação, ao CDI também, né, e dentro aqui, antes de a gente ver essa questão das alavancagens, dentro aqui da negociação no fundo na B3, o fundo teve aqui um giro de cotas de 5,2%. O volume diário médio negociado em julho foi de 1,2 milhões de reais. Esse foi o volume médio diário negociado no mercado secundário. E pelo gráfico aqui, né, o gráfico cinza aqui de trás, ó, é o gráfico dos cotistas, né? O número de investidores, a gente viu que o gráfico deu uma leve aumentada. Então, o número de investidores cresceu um pouquinho, né? Retomou um pouquinho ali o que tinha perdido nos últimos meses. E o volume médio diário de negociação
também foi um pouquinho maior no mês de julho, do que a gente tem observado aí nos últimos meses, né? O fundo estava com a média abaixo de R$ 1 milhão, agora negociou em julho em torno de 1,2 milhões, sinal que está tendo mais negociações, porque o preço de mercado foi 12% menor no final do mês, né? Então teve muito volume de negociação, provavelmente no mês de julho. Dentro da carteira, né, não modificou nada em relação aqui aos seus ativos, ao patrimônio líquido, né? R$ 10,74 é o valor da cota patrimonial no mercado, então está mais de 45% abaixo do valor patrimonial. E esse aqui é o maior calcanhar de Aquiles que a gente vê em relação ao resultado, é a alavancagem que o fundo tem, né, os financiamentos de alguns imóveis, principalmente do imóvel da sede da Globo, que desde que a gente acompanha, depois dessa compra, que acho que foi lá em dezembro de 21, isso não teve acréscimos ali relevantes que pudessem aumentar a distribuição não teve acréscimos relevantes das receitas, né, auferidas através desse contrato aqui da Globo, né? Por isso que muitos aí saíram, reclamaram. Eu fui um deles que saiu do fundo na época, né? E o fundo estava com uma distribuição também não recorrente, que estava distribuindo altos dividendos. Isso ia acabar e o fundo, para complementar, fez esse financiamento comprando a sede da Globo lá em São Paulo, uma operação aí milionária de mais de R$ 360 milhões e que o fundo então, por conta disso, né, paga uma alavancagem aí bem alta, né, despesas financeiras bem altas aí que dá um impacto bem relevante em relação aos seus resultados. Bom, mais para baixo vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em relação ao fundo, alguma coisa relevante. Tem os indicadores, né, não modificaram muito. O fundo tem uma característica aqui muito peculiar em relação ao aluguel médio no mercado. Ele é sempre muito, desde que eu acompanho o fundo desde 2020, o seu aluguel médio é menor do que o aluguel médio do mercado, muito menor inclusive. Acho que até por conta disso a taxa de ocupação sempre também foi muito maior do que a taxa de ocupação no mercado. E o que a gente verifica é que a inadimplência atual, ó, o WeWork, principal inadimplente aí, ó, 5,4% de inadimplência já pelo segundo mês consecutivos. E falo, repito, né, não é algo isolado, a WeWork também está inadimplente no outro fundo que a gente acompanha aqui de lajes corporativas, que é o SARI 11, fundo da Santander. Aqui não modificou nada, né, em relação aos contratos típicos e atípicos, as localidades, né, Rio e São Paulo, principal é São Paulo. Prazo médio de vencimento dos contratos, 7,8 anos, quase 80% vence só a partir de 2028. E dentro das renovações aqui, dos índices de reajuste, não tem praticamente reajuste agora no mês de agosto. E o IPCA é o principal indexador, 87% desse índice. Localizados aqui dois no Rio de Janeiro dos imóveis, né? Todos na Zona Sul, e outros imóveis localizados todos na região de São Paulo, beleza? São 10 imóveis, 8 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Beleza? Então essa aí, atualizações do Vino 11, com uma inadimplência aí preocupante, né? Da WeWork, algo não isolado, então a gente vai acompanhar aqui no canal o desenrolar dessa inadimplência aí, como é que vai se acertar, né? Se vai acertar lá no SARI primeiro do que no Vino, a gente vai ver se é preocupante a WeWork, então, aí devendo devendo como locatário alguns fundos aí dentro do nosso mercado, beleza? Esse preço do Vino 11 pode ser uma oportunidade, mas pode também ser um tiro pela culatra, né? Já que o fundo, né, tá aí ainda, não modificou muita coisa, né? A gente vê aqui, não teve, a alavancagem dele ainda é de longo prazo, não tem aí expectativas de aumento de receita. E fique atento porque o fundo só está distribuindo dentro ali de uma margem de 0,85 a 0,90% de distribuição por conta do ganho de capital que ele teve na venda do imóvel do BM336, receita não recorrente, que a qualquer momento ali, né, uma hora vai parar e o fundo então vai voltar a fazer distribuições ali dentro da realidade, que é em torno de 4,2, em torno de 4 centavos é o resultado do fundo, a realidade do fundo hoje. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.